beleza? Hoje nós vamos então falar da sequência na aula da semana passada, ó, de segunda-feira, falando um pouquinho para vocês sobre, dando sequência, né? Falar sobre movimento uniforme, beleza? Então deixa eu passar aqui. A câmera travou para vocês também, né? Então, acho que agora deu certo. Beleza? Galera, precisarem de alguma coisa, é só dar um toque, só mandar uma mensagem e que a gente vai seguindo por aqui. Ô Nicolas, cara, as aulas de laboratório são maravilhosas, cara. Não tô brincando. As aulas de laboratório são deliciosas na faculdade. É uma coisa assim que sabe, que dá prazer mesmo. Você vai no laboratório, você faz o negócio, sabe? Você vê a coisa na prática. É muito gostoso. As aulas de laboratório são maravilhosas. Eu tive uma satisfação muito grande, né? Um prazer ímpar de ter feito um curso de química, né? Primeiro. Minha primeira graduação foi química. As aulas de laboratórios de química eram assim, nossa, simplesmente sensacionais, sabe? É uma coisa que eu tinha um prazer enorme de estar ali, de fazer essas aulas. Nossa, é maravilhoso, de verdade. Senão, mas em outras áreas também é lindo. Aqui na área da engenharia, por exemplo, os laboratórios são excelentes, né? Não tem nem o que dizer sobre isso. Tá? Mas é isso aí. Eu tô sem nenhum material aberto aqui, que eu acabei esquecendo. Só mais um instantinho. Pessoal, deu certo de vocês, por acaso, alguém precisou acessar o material lá no ai meu Deus, fugiu. Lá no YouTube, deu certo? Vocês viram se tá completinho lá, se tá tudo tranquilo? Alguém por acaso acessou lá? Ou ninguém teve a necessidade? Só viu ao vivo. Não, beleza. Era só por curiosidade. Mas beleza, tá tranquilo. Nós estamos em casa. Então, vamos só então retomar aqui um pouquinho. Eu já tinha falado de aceleração já semana passada. Vamos ver aqui onde que nós paramos semana passada. Ó. Classificação dos movimentos. Já tinha falado de aceleração, verdade. Mas aqui o movimento uniforme é só para a gente entender um pouquinho graficamente a questão do movimento uniforme, tá? O movimento uniforme, ele é um movimento onde a gente já conversou sobre isso, né? A posição varia em função do tempo. Esse é o grande sacada do movimento uniforme. A posição varia em função do tempo. Mas como ela varia? Porque na verdade no movimento uniformemente variado a posição também varia em função do tempo. Então ela varia em função do tempo em primeiro grau. O que significa em primeiro grau? Formando, né, contemplando uma equação do primeiro grau. Tá? Então esse em primeiro grau significa que é uma equação do primeiro grau. E qual que é a característica de uma equação do primeiro grau? A característica de uma equação do primeiro grau é nós termos uma linha reta entre essas duas variáveis, né? Entre essas duas grandezas. Então nós temos aqui uma linha reta entre posição e tempo, que no caso é esse gráfico aqui do cantinho, tá? Que eu vou até dar um zoom aqui para melhorar um pouquinho para a gente visualizar. Ó. O que nós temos aqui? O tempo variando, o tempo passando, né? E a posição passando também de maneira linear. Isso aqui é uma característica, né, de um movimento uniforme. Tá? E uma outra característica é que a velocidade do movimento uniforme ela é constante. E se nós tivermos aqui, nós multiplicarmos, como isso aqui é um retângulo, né, se a gente multiplicar a velocidade pelo tempo, nós vamos ter justamente a área desse gráfico, que nada mais é que o espaço percorrido. Então nós vamos ter a seguinte relação, pessoal, olha só. Num gráfico, nesse gráfico aqui, a velocidade pelo tempo, tá? A área é a velocidade em função do tempo. Nós já vimos que velocidade é ΔS sobre ΔT.
Supondo que vamos colocar ΔT. Supondo que a posição, a variação da posição seria S menos S0, aqui sendo, no caso, o S0, e aqui é só um exemplo, né? Sendo o S, nós teríamos então isso aqui dividido pelo ΔS, ΔT. Supondo que o tempo inicial é 0, então nós teremos somente T. E aí, melhorando um pouquinho isso, aonde que nós vamos chegar? Nós vamos chegar no S igual a S0 mais VT, tá? Que é a nossa primeira principal equação. Primeira, né, porque são 4. Então, nossa equação principal do movimento uniforme. Todo movimento uniforme ele é regido por essa ideia, que a posição final, né, é igual à posição inicial, mais a velocidade em função do tempo. Tá? Então, olha que legal. E nesse gráficozinho do lado, vou dar um zoom nele de novo. Nesse gráficozinho do lado aqui, se a gente multiplica a velocidade pelo tempo, nós vamos ter justamente quem? Ó, velocidade pelo tempo. Vamos isolar a velocidade pelo tempo, só para a gente entender. Se você isola a velocidade pelo tempo aqui, o que você vai ter? Velocidade vezes tempo, né? Um gráfico, né? Velocidade versus tempo é igual a ΔS, que eu passei esse S0 para lá, né? Então, olha que bonito isso aqui. Ou seja, a área desse gráfico aí eu vou usar esse símbolo aqui, ó, que significa numericamente igual ao espaço percorrido. E agora que eu lembrei que vocês não enxergam o finalzinho lá embaixo, né? Aqui o finalzinho ΔS aqui deu para enxergar? Não? Ficou muito ruim. Cadê? Onde é que eu me vejo aqui? Deu? Beleza. Porque ele geralmente dá um probleminha, né? Olha aqui. Deixa eu colocar minha câmera junto aqui. Aí, deu para enxergar, mas cortou um pedaço. Né? Beleza. Então, essa é a primeira questão do movimento uniforme. Algumas propriedades importantes do movimento uniforme. Tá? O movimento uniforme, a posição, ela varia em função do tempo, como nós já vimos. Tá? E se a variação dela for uma inclinação positiva, né, uma inclinação para cima, para a direita, para cima, nós vamos ter algumas consequências, algumas características que vêm disso, né? Por exemplo, a velocidade dela com certeza estará no eixo positivo, tá? Por isso que ela tem esse gráfico crescente, tá? Outra questão, a aceleração, que no caso aqui ele traz como gama, mas a gente usa A. Tá? A aceleração, ela é 0. Por quê? Porque você tem um movimento uniforme. O movimento uniforme não tem aceleração. Tá? A aceleração é igual a 0 no movimento uniforme. Se o seu gráfico ele é um gráfico decrescente, igual esse que eu estou mostrando aqui, acho que com isso aqui fica melhor. Isso que eu estou mostrando aqui, nós vamos ter o que então? A velocidade como sendo negativa, porém a aceleração continua sendo 0. Que a aceleração positiva e negativa gera variação do movimento, variação da velocidade. Tá? E nós não temos variação da velocidade aqui. Então, por isso, essa é a característica de movimento uniforme. Tá? Nesse caso aqui, nós temos um movimento progressivo, né, que nós já vimos na aula passada também, né? E aqui nós temos o movimento... Aqui não, aqui. Esses daqui são movimentos retrógrados. Então, são não, né? É um movimento retrógrado. Porque todos eles aqui estão representando um movimento só, né? Então, movimento progressivo, aqui os da esquerda, e movimento retrógrado, os gráficos da direita. Tá? Então, esse movimento aqui é uniforme, progressivo, no caso desses da esquerda, uniforme e retrógrado, esses da direita. Beleza? Essa é uma das características aí do movimento uniforme, beleza? Seguindo mais um pouquinho então, como já falamos, essa parte que eu vou passar aqui agora, pessoal, é uma questão bem rapidinha, para nós não gastarmos muito tempo nela, tá? Mas é uma relação importante, então por isso que eu trouxe
mas não podemos enrolar muito. Olha só, essa questão aqui é o seguinte, velocidade relativa. O que é velocidade relativa? Velocidade relativa é uma grandeza que a velocidade, quando a gente calcula a velocidade num contexto geral, nós calculamos velocidade que a gente pode chamar até de velocidade absoluta, que é a velocidade de um veículo em relação à Terra normalmente, né? Então, podemos chamar de velocidade absoluta, talvez seria um termo justo, vamos dizer assim, de se usar. Só que quando você usa a velocidade de um objeto em relação a outro objeto, então a velocidade dele se torna a velocidade relativa. É como se você tivesse dois corpos, A e B, numa estrada retilínea, onde o A está com uma velocidade, por exemplo, de 10 metros por segundo, e o B está no mesmo sentido, com uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, o que seria a velocidade relativa? A velocidade relativa é a velocidade que o A está em relação a B. Olha só a legenda que eu usei aqui, olha o índice que eu usei, velocidade de A em relação a B. Interessante, não é? Então, quanto que vale a velocidade do A em relação a B? Aí basta você pegar a velocidade do A menos a velocidade do B. Por que menos? Porque o que eu vou considerar aqui? Eu vou considerar como se o B estivesse parado. E qual é a velocidade que o A está se aproximando dele? O A está se aproximando dele com qual velocidade? Então, nós podemos dizer também, velocidade relativa, se você achar mais fácil, é só você lembrar disso aqui como sendo velocidade de aproximação. Obviamente de aproximação, caso eles estiverem no mesmo sentido, né? Tá. Mas você pode dizer também a velocidade de distanciamento, se eles estiverem em sentidos opostos, ou até mesmo se o A estivesse na frente do B. Tá? Então, se o A está aqui com a velocidade de 10 metros por segundo e o B estivesse atrás dele com a velocidade de 5 metros por segundo, então aqui não seria velocidade de aproximação, né? Aqui seria velocidade de afastamento, porque o A está se afastando do A. Mas eu acho que dá para entender essa ideia, tá? Normalmente a gente usa aproximação, por quê? Porque normalmente a gente está falando de ultrapassagens, a gente está falando de tempo que um vai encontrar o outro, tal. Geralmente a gente usa encontro como referência e não distanciamento, mas distanciamento também é possível, tá? Isso aqui que eu passei para vocês, então, é caso eles estejam no mesmo sentido. Mas nem sempre eles estarão no mesmo sentido. Eles podem estar em sentidos opostos. Eles estando em sentidos opostos, isso aqui vai mudar um pouquinho. Ó, o A, velocidade do A é de 10 metros por segundo, né, que a gente vai até usar as mesmas velocidades. E o B está com a velocidade de 5 metros por segundo, assim como a gente já tinha visto. Só que o B está... Olha que susto, rapaz! Nossa! Fala! Desculpa, cara, assustei aqui. Fala, pode falar, desculpa. Qual que é a diferença entre sentido e direção? Direção, uma excelente observação. Direção, a gente considera como sendo vertical, diagonal, horizontal. Digamos assim, se você tivesse uma rosa dos ventos. Então aqui é uma rosa dos ventos, você teria leste, oeste, norte, sul, certo? Então você vai falar assim que um carro está se dirigindo na direção norte-sul. Na direção norte-sul, que dado você tem para me falar? Só isso que passou. Um carro está se movendo na direção norte-sul. Significa que ele está nesse eixo, mas não fala se ele está para cima ou para baixo. Aí você tem que dar um sentido para ele. Norte-sul é uma direção. Aí você fala assim, ele está na direção norte-sul, sentido norte. Ou sentido sul. Então se falar sentido norte, aí ele está aqui para cima.
sentido sul, ele estaria para baixo. Então essa é a diferença de direção e sentido. A direção, ela te dá te dá, como é que eu vou te dizer? Uma orientação, né? Uma orientação, para onde que ele está orientado. E o sentido dá o apontamento, para onde ele está apontando. Ele está orientado numa direção e apontando num sentido. Tá? Então talvez isso seria interessante de entender. Aqui no caso, esses dois exemplos, esses dos dois exemplos que eu estou dando aqui hoje, nesse gráficozinho aqui que eu fiz, um deles, ambos estão na mesma direção, tanto de cima quanto de baixo, eles estão na mesma direção. O que está mudando entre eles aqui é o sentido apenas. Tá? No de cima, os dois estão no mesmo sentido, ou seja, os dois estão para a direita. No de baixo, eles estão em sentidos opostos. Um está para a direita, outro está para a esquerda. Beleza? Tudo bem? Alô, apesar de eu ter assustado, mas pode continuar, tá? Não tem problema não. Foi um momento aqui, agora já tô tranquilo. Eu tava muito distraído, cara, muito distraído. Mas agora eu já tô concentrado de novo. Beleza? Então é isso, essa é a diferença então de sentido e direção. Nesse caso aqui, o que nós podemos fazer? A velocidade relativa de A e B, como eles estão na mesma direção, nos sentidos opostos, aqui vai acontecer uma coisa diferente. Por quê? A velocidade de aproximação deles, pensa na questão de aproximação, que funciona. A velocidade de aproximação deles vai ser de quanto? Vai ser de 15 metros por segundo, porque aqui você vai ter a soma das suas velocidades. Por que você vai ter a soma das suas velocidades? Porque imagina que você está numa estrada onde você cruza com outros automóveis, tá? Só que essa estrada simples, normal, tá? Então na hora que esses automóveis cruzam, geralmente faz um vácuo, né? Faz um barulhão e tal. Por que isso acontece? Porque quando acontece o cruzamento de dois automóveis numa estrada, a velocidade relativa entre eles é muito alta. Porque é como se um tiver a 100 o outro tiver a 100 também, a velocidade que eles se cruzam é como se um tivesse parado e o outro estivesse passando a 200 km por hora, que é a soma dos dois. É isso que a gente tem que imaginar, que é a aproximação deles. Então eles estão se aproximando com uma velocidade relativa de 200 km por hora. No caso desses dois aqui, de 15 metros por segundo. Então vou colocar aqui em sentidos opostos. Eu estou achando legal aqui, o pessoal que for ver essa aula depois lá no YouTube, vai falar assim, o professor tomou um susto do nada. Mas vai ser interessante. Vai ser engraçado, eu mesmo vou querer transformar isso em meme. Beleza, pessoal? Aqui a questão da velocidade relativa deu para entender, deu para perceber como é que ela funciona? Velocidade relativa é algo interessante, tá? Tem muitos exercícios, eu não utilizo muito em exercícios, mas vários exercícios dá para resolver com velocidade relativa. Vários. Encontro de dois automóveis, ultrapassagem, sabe? Velocidade relativa é muito útil e fica mais fácil, realmente fica mais fácil de interpretar e de entender o exercício como um todo. Beleza? Aqui alguns exercíciozinhos para a gente treinar, tá? Vamos dar uma treinadinha então. Esse daqui não é do Enem necessariamente, mas é um exercício elaborado nos moldes do Enem. Então, o que é bem interessante também, né? A ideia é bem bacana. Se estiverem todos prontos. Quando um carro esportivo, né? Acho que seria isso que ele quis dizer, está com a sua potência máxima, durante os primeiros 20 segundos de seu movimento, a sua velocidade escalar pode ser traduzida por essa relação, tá? Que é que velocidade ao quadrado igual a 2 vezes a potência dividido pela massa do carro, olha que interessante, vezes o tempo do movimento, no caso, tá? A aceleração média do carro nos instantes de 0 a 15 segundos vai ser igual a quanto? Aí, pessoal, o que a gente vai ter que saber? Como ele quer a aceleração média, então nós vamos pegar a velocidade inicial, que é o repouso,
a velocidade dele no tempo de 15 segundos e vamos fazer a média disso. Tá? Então, olha só. Vamos lá. Velocidade. A velocidade inicial a gente sabe que é zero, né? Então, é só calcular a velocidade dele no tempo de 15 segundos. Então, vai ser 2 vezes. Pessoal, se vocês quiserem pegar uma calculadora já para ajudar a gente aqui a fazer rapidinho, eu agradeço. Vezes 10 a quarta. Tá? Então, é 2 vezes essa potência. Dividido pela massa do carro vezes o tempo. Posso até colocar o tempo aqui já, ó, que tempo é de 15 segundos. Não é? Dividido pela massa, que é de 1,2 vezes 10 a terceira. Tá? Aqui, pessoal, ó, vamos tentar fazer a conta assim, de um jeito simples, ó. 3,6 é múltiplo de 1,2, que vai dar 3. E aqui vai dar 1. 10 a terceira e 10 a quarta, olha só. Aqui, ó, você subtrai 3 daqui, vai sobrar 1. Então, 10 a primeira. Já melhorou, hein? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 15, eu acho que é 90. Tá? Então, 3 vezes 15, 90. Com esse 10 que sobrou aqui, 90 vezes 10, 900. Então, raiz de 900. A velocidade final dele, né, vai ser de 30 metros por segundo. Beleza? 30 metros por segundo, então é a velocidade final desse carinha aí. Calculem para mim, por favor, qual que é a aceleração dele. Pessoal, o pessoal da faculdade aqui está me chamando rapidinho só para ver um negócio no laboratório aqui, mas é coisa assim de 3 minutos, tá? É muito rapidinho, tá? A gente vou e volta. Isso, aguarda só um minutinho, rapidinho, peraí. Esse daqui vai ficar a velocidade, né? Agora, como ele quer só a aceleração, escalar média, aceleração média, como só aceleração, tanto faz, né? É a variação da velocidade em função do tempo, ou da variação do tempo. Então, a aceleração média vai ser igual a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo. A aceleração média vai ser 30 menos 0, dividido pelo tempo de... pelo tempo de 15 segundos. Então, a aceleração média vai ser de 30 dividido por 15, que vai ser de 2 metros por segundo. No caso, como é a aceleração, 2 metros por segundo, ou seja, 2 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, galera? Beleza? Então, seguindo nessa mesma linha, como eu já falei para vocês, já deixei esse aqui no gatilho. Esse exercício é bacana, pessoal, porque ele é muito estilo Enem mesmo, assim, sabe? Aquele que, putz, o Enem é o tipo de exercício que você vê e fala, não, o Enem cobraria um exercício desse, sabe? Então vamos lá. Bom, vamos ler ele todo, né? Já fica mais fácil um pouco para a gente até entender. Rua da passagem. Os automóveis atrapalham o trânsito. Gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça. Menos peso no pé do pedal. O trecho da música de Lenine e Arnaldo Antunes ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades, motivo de campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere 2 automóveis A e B, respectivamente conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente. Então, imprudente é o A, consciente é o B. Que no caso adepta a campanha citada. Ambos se encontram lado a lado no instante inicial t igual a 0, quando avistam um semáforo amarelo, que indica atenção, parada obrigatória ao se tornar vermelho. O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico que representa a velocidade escalar de cada automóvel em função do tempo. As velocidades escalares dos veículos variam com o tempo em 2 intervalos.
entre os instantes 10 e 20, 2 entre os instantes 30 e 40. De acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de aceleração da velocidade escalar do veículo conduzido pelo motorista imprudente em 2 metros por segundo ao quadrado nos intervalos de 1 a 2, ou seja, no intervalo de nos intervalos de 1 e 2 respectivamente. Então, nesse intervalo 1, que é de 10 a 20, então vamos colocar aqui no gráfico. Esse aqui é o intervalo 1, e o intervalo 2 é de 30 a 40, que é nesse pedaço aqui do gráfico. Beleza? Ó, veja só, o A estava a 10 metros por segundo, avistou o semáforo amarelo e ele fez o quê? Ele correu, né? Ele acelerou o carro até aqui, né? Movimento acelerado, manteve a velocidade a 30 durante um período e depois freou bruscamente nesse período aqui. Aí, esse provavelmente já estava dirigindo, ele até estava um pouquinho rápido, né? Mas ele já freou um pouquinho nesse trecho, manteve a velocidade, depois freou e parou. Aqui seria o semáforo, né? Provavelmente. Então esse daí é o movimento dos dois. Tá? Agora, vamos seguindo aqui, ó. Quer ver? Como ele quer saber entre esses dois intervalos, e ele quer saber do motorista imprudente só. O motorista imprudente é o A, né, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer a aceleração dele nesse primeiro trecho, que tá fácil, né? Porque a aceleração a gente sabe que é a variação da velocidade em função do tempo. Então, variação da velocidade, ó, a velocidade que ele chegou é isso aqui, né? A variação da velocidade é esse pedaço aqui, ó, delta V. Então, é 30 menos 10 dividido pelo tempo, que foi de 10 segundos. Se você quiser colocar a variação do tempo também, 20 menos 10. Tá? Pode ser. Isso aqui seria a aceleração 1, né? No primeiro trecho. 30 menos 10 vai dar 20. A aceleração 1 aqui vai ser 20. Dividido por 20 menos 10, que é 10. 20 dividido por 10 é igual a 2. Então, o primeiro trecho ele vai ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. De novo, né, que o exercício anterior também deu 2. Então, no primeiro trecho, beleza? Então, a gente já sabe que vai ser 2. Então, vai ser essa resposta, ou essa resposta, ou essa resposta. Tá? Um desses daqui. Então, na verdade, só a A e a E que estão excluídas. Agora, vamos fazer o segundo trecho. O segundo trecho ele foi de 30 a 0. Então, ele teve a variação. Ele quer em módulo, né? Mas ela é negativa. Acho que todo mundo entende que ela é negativa, porque ela freia. Mas ele fala aqui quais são os módulos, né? Então, vamos lá. Qual que vai ser, então, a variação da velocidade dele? Vai ser de 30 a 0. Se eu fosse fazer isso aqui ao pé da letra, pessoal, a aceleração 2 aqui vai ser variação da velocidade em função do tempo, né? Da variação do tempo. Que nesse caso vai dar, ó, aceleração 2 vai ser 0 menos 30, que é a velocidade final, menos a inicial, ó. Ele chegou no 0, essa aqui é a final. E essa aqui é a velocidade que ele estava antes, né, de começar a frear. Beleza? Então seria essa o valor certo, dividido pelo tempo. Aí o tempo normal, né? O tempo é 40 menos 30 mesmo. Então a aceleração 2 vai ser menos 30 dividido por 10. A aceleração no segundo trecho vai ser de menos 3 metros por segundo ao quadrado. E aí, pessoal, como eu já disse, ele quer só o módulo. Então, a aceleração em módulo, né? O módulo da aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Professor, por que você faz a conta negativa sabendo que é módulo desde o começo? Porque é o real. A aceleração dele é negativa. Se o exercício me pediu a resposta independente do valor da aceleração, independente do valor... o que aconteceu aqui? Pulou 2. A resposta aqui vai ser 2. Essa é a letra D. Se o exercício me pediu
uma aceleração sem valor de sinal, sem contar o sinal, é problema do exercício. Eu vou fazer o exercício certo e depois só no final que eu vou lá e mudo o sinal. Eu não vou fazer o exercício errado só porque o exercício né, ele está me pedindo de uma determinada forma. Eu não concordo com isso. Mas é lógico, pessoal. Matematicamente vai dar certo. Tá? Tudo bem por enquanto? Vocês ficam muito quietinhos no chat, pessoal. Pode falar à vontade aí que vocês tiverem. Tá? Então, mais um de gráfico. Vamos ver. Vixe, tem mais 2. Ah, esse aqui é massa. Vixe, tem mais 3, 4. É que tem velocidade relativa junto. Tem esse aqui. Na verdade, isso aqui tudo que nós estamos fazendo agora é o que eu tinha planejado para a semana passada. Para a aula passada. É bastante coisa, né? Eu tava meio empolgado. Ó. Então, esse próximo exercício, no caso, diz aí o seguinte, né? Uma fábrica de motocicleta, antes de lançar um novo modelo no mercado, realizou um teste de desempenho conforme o gráfico. Analisando o gráfico, ó, primeira coisa, pessoal, a gente tem que saber quem são os eixos, x e y. A primeira coisa no gráfico é você analisar os eixos. Então, é velocidade pelo tempo, beleza. Velocidade, pessoal, você já tem várias coisas na cabeça. Você já sabe que movimento que é acelerado, que movimento que é retardado, que movimento que é uniforme. Você já sabe tudo isso pelo gráfico, sabendo ali se você tem... se fosse posição, por exemplo, pelo tempo, pronto, já não era... Toda a sua análise seria diferente. Tanto que ele fala, analisando o seu gráfico. Então, o gráfico, pessoal, serve para isso, para ser analisado, para ser verificado e saber o que está acontecendo. Tá? Bom, o trecho 1, pessoal, vamos lá, vou nem ler as alternativas. O trecho 1, pessoal, movimento acelerado, porém com a velocidade negativa. Vocês concordam comigo? Então, a velocidade está negativa, ela zera, né? E continua. Esse movimento, eu falei acelerado, mas vocês concordam que ele é acelerado ou vocês preferem dizer que ele é um movimento retardado? O que vocês acham? A velocidade, vamos pensar de outra maneira, para ficar mais interessante. Porque é a questão de análise. A velocidade dele está diminuindo ou está aumentando? Como a velocidade dele está em menos 20 e ela está chegando no zero para depois aumentar. Olha aqui, pessoal. Então, o que está acontecendo com ele? Ele está no menos 20, significa que ele está andando para trás. Se a velocidade é negativa, ele está andando para trás. E ele está freando para trás, eu quero dizer numa reta, né? Não porque ele está andando de ré. Mas poderia ser. Ele está andando para trás, freando, ó, andando para trás, freando, parou, andando para frente. Certo? Se ele para, esse movimento ele é diferente desse. Porque um está no sentido, o outro está no outro. Então esse aqui está no sentido para trás. Certo? Esse aqui está no sentido para frente. Então automaticamente um deles vai ser retardado, o outro vai ser acelerado. Que nem você jogar um brinquedo qualquer para cima. Você joga um objeto para cima. A subida é um movimento retardado e a descida é um movimento acelerado. Tá? Então sempre a ida é de um jeito, a volta é de outro. Tá? E nesse caso é isso que está acontecendo. Né? Que a princípio eu não tinha visto que ele estava no eixo negativo aqui. Tá? Então esse primeiro trecho aqui, esse trecho 1, ele é um movimento retardado. O 2, agora ele começou a acelerar. Só que agora ele foi freando até a velocidade dele chegar a zero. Isso aqui, ó, retardado de novo. Aí ele voltou a acelerar. E depois ele voltou a frear. Tá? Então ele ficou como? Retardado, acelerado, retardado, acelerado, retardado. Tá? Aí é só analisar qual dessas alternativas que teria essa opção. Esse aqui, ó, retardado, acelerado, retardado, acelerado, retardado. Ele ficou trocando, né? Podia ter colocado um uniforme aí em algum ponto aí, ia ser legal também. Esse daqui é um dos exercícios mais massas que eu já fiz. Tá? E
não por isso ele é um dos mais fáceis, tá? Mas ele é massa, ele é interessante pra caramba. Ele, olha só, porque assim, a análise desse exercício ela é complexazinha. A conta é besta de fácil, é a análise dele que é da hora. Vamos lá? Comigo então. Devido à resistência do ar, uma caixa de papelão de forma cúbica, ou seja, um cubo, né, de papelão, ele cai, melhor dizendo, verticalmente com velocidade constante, de 10 metros por segundo. Ah, ele tem aresta de 50, eu não sei porque eu pulei essa linha aqui. Durante a queda, a base da caixa permanece sempre paralela ao solo. Uma bala atravessa a caixa com velocidade horizontal constante, paralelamente à base, deixando os lados opostos 2 furos com um desnível de 1,25 centímetros. Nessas condições, qual é a velocidade da bala? Sabe, esse aqui me lembra aquele tipo de questão que fala assim, né, uma caixa, né, caindo paralelamente ao solo, tal, com a base, onde você tem um desnível de 2, né, da entrada e saída da bala de 1,25 centímetros, qual que é o tamanho do Sol, sabe? Ou qual que é a massa da Lua, qual que é a gravidade de Marte. Porque assim, é um negócio que às vezes dá a impressão que foge à nossa realidade. Mas na verdade, pessoal, tudo é uma questão de fazer uma breve análise também do movimento, tá? Então a gente tem que pensar como? Nós temos que pensar aí que a bala, ela percorreu 50 centímetros, ou seja, percorreu a base da caixa inteira, enquanto a caixa percorreu 1,25 centímetros. Enquanto a caixa percorreu 1,25 centímetros, a bala percorreu 50 centímetros. É isso. Tá? Basicamente é isso. Existem várias formas de se fazer. Várias formas. A mais... Como assim? Professor, mas como que existem várias formas de fazer? Eu faria... a primeira coisa que me vem à cabeça. A gente não sabe a velocidade que a caixa está caindo. Então, você saber quanto tempo ela demora para percorrer 1,25 centímetros. É a primeira coisa. Se você sabe esse tempo, você sabe que é esse tempo que demora para a bala percorrer 50 centímetros. Então, você sabe o tempo da bala, consequentemente, você sabe o tempo da caixa, você sabe o tempo da bala. Dá para fazer de um jeito um pouquinho mais simples, pensando o seguinte. Eu sei que a variação da posição, o ΔS, da caixa, vou usar um C de caixa e um B de bala. Tá? Ou seja, o espaço percorrido pela caixa é a velocidade da caixa vezes o tempo de queda. Beleza? E eu sei que o espaço percorrido pela bala é a velocidade da bala vezes o tempo de queda também. Porque é o tempo que ela demorou para passar. Então, o que eu considero? Que os tempos são iguais. Se os tempos... Essa seta ficou horrorosa. Se os tempos são iguais, então eu posso dizer que o tempo aqui é o quê? Opa, ficou aqui em cima. Vou fazer mais para baixo. Peraí. Então, eu posso dizer que o tempo dessa primeira caixa aqui, da caixa descendo, é ΔS da caixa dividido pela velocidade da caixa. E no caso da bala, ΔS da bala, que é igual à velocidade da bala, vezes o tempo que a bala vai percorrer é o ΔS da bala, dividido pela velocidade da bala. Só que o que é o mais interessante? Vamos chamar de TC e TB, só para dar uma diferenciada. O que é o mais interessante? Que eles são iguais. Os tempos são os mesmos. Se os tempos são os mesmos, o tempo que a caixa vai demorar para cair 1,25 centímetros é igual ao tempo que a bala vai passar. E eu comecei o exercício falando isso para vocês. Tá? Só que eu preciso fazer essa conta. Então a conta agora está fácil de substituir. Vamos lá? Comigo aqui então. O tempo da caixa, vou colocar de novo aqui, o tempo da caixa é igual ao tempo da bala. Tempo da caixa,
ΔS da caixa dividido pela velocidade da caixa. Tempo da bala, ΔS da bala dividido pela velocidade da bala, e é justamente esse cara aqui que nós queremos. Tá? Substitui todo mundo que a gente conhece. Qual que foi a variação da caixa? A variação da caixa foi de 1,25 centímetros. A velocidade da caixa é de 10 metros por segundo. A base da caixa, o espaço percorrido pela bala, foi de 50 centímetros. E a velocidade da bala é o que a gente quer saber. Professor, não deveria converter 1,25 centímetros em metro e 50 centímetros em metro também? Deveria, mas olha só o que vai acontecer aqui. Quando eu tenho duas unidades iguais, numa regra de 3, essas unidades elas tendem a se cancelar. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Se não acontecer, a gente refaz. Porque 1,25 centímetros em metros vai ficar muito pequenininho, tá? Então vamos ver se assim dá certo. Olha só, 1,25 centímetros vezes a velocidade da bala, que é igual a 50 centímetros vezes 10, que é a velocidade da caixa. Então a velocidade da bala vai ser igual a 500 dividido por 1,25. Veja que aqui em cima, no 500, você tem centímetros aqui, né, que é relacionado a esses 50 centímetros, e embaixo você tem centímetros também, então eles vão se cancelar. Se você tivesse passado os dois para metros, a única coisa que ia acontecer é que esses números iam ficar menores, muito menores, né, tipo 0,00, né, 1, mais ou menos, ou 0,01, que seja, mas vai ficar um número muito pequeno. E aqui você não precisa fazer isso com os números tão pequenos assim, tá? Então 500 dividido por 1,25, eu não tenho certeza da resposta. Se alguém tiver... Nossa, desculpa, tem um monte de gente falou alguma coisa aqui no chat agora que eu tô vendo. Poderia calcular a aceleração média em cada um dos casos. Peraí, calcular a aceleração média em cada um dos casos. Deus, não. Pode sim, Vinícius, poderia fazer assim, tá? Sem problema. Tá? Você calcula a aceleração de um, a aceleração do outro, sem problema nenhum. É que eu falei, eu fiz aquele usando as acelerações reais, né, negativa, tal, porque para ficar correta ali na ideia do exercício, mas você poderia ter feito sim, tá? Bom, a velocidade então aqui vai dar, eu acho que é 400 metros por segundo, mas se não for, depois vocês confirmem aí pra mim, mas eu acho que é isso mesmo, tá? Vamos mais um pouquinho que nós temos exercício a dar com pau, hein? Pessoal, depois eu vou postar de novo essa aula aqui lá no YouTube. Então, se você inclusive está assistindo agora pelo YouTube, já aproveita e se inscreva no nosso canal, beleza? Ó, esse próximo aqui da composição ferroviária, também esse tipo de exercício aqui também é um tipo de exercício muito, muito, muito comum para FUVEST, para Enem, tá? Enem nem tanto, mas FUVEST e VUNESP são muito, sabe, tendenciosos a esses exercícios que utilizam estações ferroviárias passando, tipo, como é que eu posso dizer? Uma estação cruzando outra, em velocidades diferentes, coisas do tipo, ou então tá atravessando uma ponte, atravessando um túnel. Cara, é de praxe, uma coisa assim, tem toda a prova, tem, né? Então nós temos que saber fazer. Então vamos lá. Uma composição ferroviária de 120 metros de comprimento move-se com velocidade constante de módulo de 54 km por hora. O tempo que ela gasta para atravessar completamente um pontilhão retilíneo é de 60 metros de extensão. Pessoal, muito simples uma coisa. A conta, mas vamos interpretar direitinho. Eu gosto muito de desenhar esse tipo de exercício. Então, olha só. Você tem aqui a composição ferroviária, né? Você tem a composição ferroviária que ela tem 120 metros. Tá? Aqui você tem o pontilhão, a ponte, sei lá o que tem 60 metros.
beleza? Então, para ela atravessar a ponte inteira, ela começa atravessando aqui, quando ela passa aqui, e ela termina atravessando quando ela passar essa parte aqui, ou seja, ela termina nessa posição aqui, ó. Então eu pergunto para vocês, quanto que ela tem que andar para ela percorrer toda a extensão do pontilhão, mais o seu próprio tamanho? Então, pessoal, aí nós pegamos aqui na ponta a frente aqui do ferroviário aqui, da estação ferroviária, composição, e aqui é a frente dela, então ela tem que percorrer isso aqui tudo, ó. Então o delta S dela vai ser de quanto? 60 mais 120 vai ser de 180 metros. Então ela tem que percorrer 180 metros. Como ela está na velocidade de 54 km por hora, nós temos que passar essa velocidade dela aqui para metros por segundo. Como é que a gente faz isso mesmo? Divide por 3,6. Então a velocidade dela em metros por segundo vai ser de 15 metros por segundo, tá? Se eu sei a velocidade, sei a distância, como é que eu calculo o tempo? Pode ser por velocidade média, pode ser por sorvete, tá? Do jeito que você quiser. Sorvete é bonitinho para resolver esse, tá bom? Sorvete, vamos considerar que o S0 é 0, né? Ou então o delta S, mais fácil até. O delta S dele é 180. A velocidade dele é 50. Opa, ia colocar 54, mas é 15 vezes o tempo. Então o tempo vai ser igual a 180 dividido por 15. Beleza? Então o tempo vai ser igual a 12 segundos. A alternativa E de inteligentes somos nós. Não é mesmo? Pessoal, tô brincando, tá? Eu sei que inteligente é com I, tá? Vocês vão falar, quem é professor de física não sabe falar português. A gente não sabe mesmo, mas isso fica entre nós. Tudo certo? Ô, louco, Gustavo. Vou falar pra Bia. Quero ver o que ela vai responder pra você. Ó, Bia, a hora que você assistir esse vídeo aqui, o Gustavo falou pra você que português não serve pra quase nada. Ele falou pra nada, mas eu não tenho coragem de falar isso. Ó, esse aqui, pessoal, da Olimpíada Paulista de Física, que também é um tipo de... Não chega a ser uma... Não é uma Olimpíada Nacional, mas é uma boa Olimpíada de Física que existe, né? Então vamos lá, ó, esse exercício que também é interessante. Eu tentei pegar os exercícios que eu acho mais interessantes para vocês mesmo, tá? Existem outros com gráficos e tudo mais, mas esse aqui é bacana. Olha só, duas bolas de dimensões desprezíveis se aproximam uma da outra, executando movimentos retilíneos e uniformes. Sabe-se que as bolas possuem velocidades de módulo 2 e 3 metros por segundo, e que no instante t igual a 0, a distância entre elas é de 15 metros. Podemos afirmar que quando houver a colisão, a bola de maior velocidade terá percorrido qual distância? Aqui, pessoal, tem várias formas de fazer. Eu vou fazer para vocês, eu vou fazer de dois jeitos diferentes, tá? De um jeito que pessoas gostam mais, de um jeito que pessoas gostam menos. Vou fazer primeiro utilizando as equações, tá? Que é um jeito que eu acho bem interessante. As equações, quais equações? As equações do movimento uniforme mesmo, tá? Então vamos lá. Equações para o movimento uniforme. Olha só, qual que é a equação para esse carrinho, para essa bola A? Tá? Ela está em movimento uniforme, então a equação dela, todas as equações de movimento uniforme, a base delas é sorvete. Então, para isso eu tenho que definir qual que é essa posição aqui. Essa posição aqui vale quanto? Essa posição aqui eu vou chamar de 0. Tá? E essa posição aqui eu vou chamar de 15. Beleza? Professor, poderia ter chamado essa aqui de 10 e a de lá de 25? Claro que você pode. Você pode chamar as duas posições aqui do que você quiser, desde que elas tenham uma diferença de 15.
Só que é lógico que usar zero é mais fácil, usar zero em uma delas. Então aqui, ó, eu vou colocar de outra cor, porque preto não está ficando legal. Então essa posição aqui, ó, vai ser a posição 0 e essa posição aqui vai ser a posição 15. Então, ou seja, isso aqui é uma reta crescente a partir daqui. Beleza? Tranquilo? Então vai lá. Qual que é as equações, né, no caso, para a bolinha A? SA, ou seja, a posição de A, é a posição inicial dela, que é o próprio zero, ela está no zero, mais a velocidade dela, que é de 2 metros por segundo, vezes o tempo. Então a equação da SA é apenas 2t. E a equação para a SB vai ser de quanto? Primeiro, a posição inicial dela é 15, ela parte do 15, e olha isso aqui, ó, ela está no sentido oposto, menos 3 vezes t. E o que eu sei que vai acontecer? Eu sei que o encontro vai acontecer onde SA for igual a SB. É aqui que acontece o encontro, o choque, a colisão, se fosse dois veículos, a ultrapassagem, tá? Então só basta substituir. Vamos lá? O SA vale 2t. Vou colocar de novo aqui. SA é igual a SB. O SA vale 2t. O SB vale 15 menos 3t. Então qual que... vou determinar o tempo aqui para saber onde é que elas vão, quanto que elas vão caminhar, né? Então qual que é o tempo aqui? Passa esse 3t para cá. Beleza? Vai ficar 2t mais 3t, que é igual a 15. Ou seja, 5t é igual a 15. O tempo que elas vão demorar para se chocar vai ser de 15 dividido por 5. Então, o tempo vai ser de 3 segundos. Em 3 segundos, a bolinha mais rápida vai percorrer quanto? A bolinha mais rápida é o SB. Então, basta você fazer. Ou você pode até substituir aqui por 3 também, que é o tempo lá. Opa. Substituindo aqui por 3, vou colocar um substituindo. Tá? Substituindo aí, o que nós vamos ter? Que a posição do B, né, que no caso é a mais rápida, que é o que ele pergunta aqui, ó, a bola de maior módulo de velocidade, vai ser igual a 15 menos 3 vezes 3. 15 menos 3 vezes 3 vai ser 15 menos 9. 15 menos 9 é 6. Então ela vai estar na posição de 6 metros. Se ela partiu da posição de 15, o delta S dela vai ser de 15 menos 6, ou 6 menos 15, como ele quer o módulo, né? Então não tem problema também. 15 menos 6, o delta S vai ser de 9 metros. Então ela vai percorrer 9 metros. Essa aqui é a alternativa correta, a alternativa D. Tá? Lembrando que eu fiz ela pelo sistema de equações, que é um sistema que eu gosto muito de resolver. Só que ela tem um jeito mais fácil de resolver, que é por velocidade relativa. Se você souber a velocidade relativa, as suas contas são bem menores. Bem menores. Tá? Bom, vamos fazer por velocidade relativa? Por velocidade relativa, você vai resolver isso aqui em 1, 2, 3. A velocidade relativa de A e B, ou tanto faz aqui, a velocidade relativa entre eles é de... no caso, como eles estão em sentidos opostos, é a velocidade de A mais a velocidade de B. Então, a velocidade relativa entre eles vai ser de 3, né? No caso, o A é 2, né? Então, é 2 mais 3. Então, a velocidade relativa entre eles vai ser de 5 metros por segundo. Primeira parte, beleza. Quanto tempo? Eu preciso de qualquer jeito saber o tempo que eles vão demorar para percorrer. Tá? Isso aí não tem jeito. Eu preciso saber quanto tempo eles vão demorar para fazer esse trajeto de, né, no caso, de 15 segundos. Perdão, de 15 metros, né? Então, eu preciso fazer isso aqui. Delta S, que é igual a VT.
ou velocidade igual a ΔS, tanto faz aqui, né, a ordem. Como eu quero saber o tempo, então vai ser 15 dividido pela velocidade relativa entre eles, que é 5. Então o tempo de encontro deles é de 3 segundos. Então eu cheguei exatamente no mesmo ponto aqui, ó, sem precisar fazer as equações. Então por velocidade relativa é um pouquinho mais rápido. O que é que você faz agora? Agora você vai precisar saber somente o quanto o veículo mais rápido percorreu. Você pode até usar a mesma expressão. Tá? Qual que foi o ΔS dele? Aí você pode considerar, inclusive, esse ponto aqui agora, como você quer saber quanto que ele percorreu, deixa eu dar uma apagada aqui. Você pode considerar esse ponto inicial aqui, dele, como sendo zero. Zero. E você calcula apenas a posição que ele parou. Pronto, você resolveu o seu problema também. Então, assim, é um pouquinho mais fácil, tá? O ΔS vai ser, no caso, a velocidade dele, que é de 3, vezes o tempo, que é 3. ΔS dele vai ser de 9 metros. Então, ele vai percorrer 9 metros. Então, veja que assim é um pouquinho mais fácil. Chegamos no mesmo resultado, né? A mesma alternativa. Por velocidade relativa, é ligeiramente mais fácil. Exatamente. Exatamente. Aí é uma questão de escolha. Eu gosto mais de fazer pelo primeiro jeito, porque eu gosto de fazer explicando as equações. Mas não que eu não goste, né? Ou eu desgoste de fazer desse jeito. Igual o Batman fala pro Superman no Liga da Justiça, viu? Ele fala, você realmente não gosta de mim? O Batman, não. Eu não desgosto. Ou seja, é a mesma coisa, não é que eu gosto ou não gosto. Só acho o primeiro jeito mais interessante, porque envolve outras coisas. Pessoal, esse daqui é muito massa. Acho que não vai dar tempo de fazer todos. Mas vamos só mais esse aqui. Ou, sei lá, vamos mais esse aqui por enquanto. Então, diz o seguinte. Um pequeno bote navega a uma velocidade de 2 metros por segundo em relação à margem de um rio. E é alcançado por um navio de 50 metros de comprimento, que se move paralelamente a ele no mesmo sentido, como mostrado na figura. Esse navio demora 20 segundos para ultrapassar o bote. Ambos movem-se com velocidades constantes. Nessas condições, a velocidade do navio em relação à margem do rio é de... O que ele quer saber, pessoal, é a velocidade relativa. Não, ele quer saber a velocidade total, né? A velocidade do navio, e não a velocidade relativa. Tá? Mas o que a gente sabe aqui, praticamente, é a velocidade relativa. Porque vamos pensar da seguinte maneira. Ó. O que é a velocidade de... Vou escrever só a velocidade relativa para não ficar aqui A e B. Tá? Como eles estão no mesmo sentido, seria a velocidade do navio menos a velocidade do bote. Tá? E o que é velocidade relativa? Velocidade relativa é o tanto que ele tem que andar aqui, ó. É todo esse comprimento, que é de 50 metros, em função do tempo. Então, velocidade relativa é ΔS, o espaço percorrido total. Quando eu uso a velocidade... é uma observação importante de velocidade relativa. Quando eu uso a velocidade relativa total, eu tenho que usar o espaço percorrido total. Porque a velocidade... Aqui em cima eu fiz isso, ó. Quando você usa a velocidade relativa, você tem que usar o espaço total. Tá? Porque você já está relativizando a velocidade. Então, você, independente do jeito que seja, você vai usar o espaço total que ele tem que percorrer. Essa é a ideia da velocidade relativa. Você tem que ficar fazendo cálculo de tamanhos e de velocidades. Tá? É só de velocidades, por exemplo. Então, o ΔS, que é o comprimento do navio, vezes sobre o tempo, é igual à velocidade do navio, menos a velocidade do bote. Beleza? Se eu sei aqui o espaço percorrido relativo, isso aqui é espaço percorrido relativo, é de 50 metros. O tempo que ele demora para percorrer é de 20 segundos. A velocidade do navio eu não sei, a velocidade do bote é de 2 metros por segundo. Agora, pessoal, é só resolver. Tá? Vou passar aqui o próximo slide que está em branco, fica mais espaçoso para resolver, tá bom? Bom, 50 dividido por 2 é a mesma coisa que 5 dividido por 20, melhor dizendo. É a mesma coisa que 5 dividido por 2, que é a mesma coisa que 2,5.
que é igual a velocidade do navio, menos 2, que é a velocidade do barco. Esse 2 passa para cá, velocidade do navio vai ser igual a 2,5 mais 2, velocidade do navio é igual a 4,5 metros por segundo. Tem essa alternativa, será? 2,5 metros por segundo, alternativa C. 2,5 não, caramba. 4,5. Olha só, eu sofrendo uma pegadinha do meu próprio exercício. 4,5 exercício. Aí 2,5. Pensou? Beleza, pessoal? Vou fazer o seguinte, como o nosso tempo já está chegando no limite, então eu tenho só mais um para a gente já entrar no movimento uniformemente variado, tá? Então eu vou fazer mais esse e o movimento uniformemente variado vai ficar para a próxima aula. Pessoal, amanhã à tarde eu vou fazer uma viagem e eu não vou conseguir chegar até o horário da aula, tá? Então eu vou marcar com vocês essa aula no sábado de manhã, tá bom? No sábado, em torno das 10 horas, eu mando no grupo certinho, tá? Pra gente fazer o nosso último encontro aqui desse período, porque a partir da semana que vem a faculdade volta com os alunos, não presencial aqui, mas eu tenho que estar com eles online, e aí eu não vou conseguir ficar com vocês aí nas próximas semanas, mas vocês vão estar muito bem servidos com o Igor, o Tiagão e mais uma galera aí pontificada aí para dar aula para vocês, tá? Então, vocês vão estar muito bem servidos, sem dúvida nenhuma. Mas no sábado cedo, provavelmente a gente faça uma aulinha, tá bem? 9, 9h30, 10 horas, eu passo o horário certinho para vocês, beleza? Aí a gente fala tudo de movimento uniforme no sábado cedo. Vamos fazer isso aqui então, ó, da Mackenzie. Uma estrada retilínea, em uma estrada retilínea, um automóvel de 3 metros de comprimento e velocidade constante de 90 km por hora alcança uma carreta de 15 metros de comprimento, velocidade escalar, e velocidade escalar também constante de 72 km por hora. O sentido do movimento da carreta é o mesmo que o do carro. A distância percorrida pelo automóvel para ultrapassar completamente a carreta é de... Pessoal, não estressa e desenha. Desenha, você sofre menos. Um carro, 3 metros. Vai ultrapassar uma carreta. Não precisa desenhar, né, necessariamente. Mas ilustra que tem 15 metros de comprimento. Só aqui você já sabe o tanto que o carro tem que percorrer. Naquela brincadeira que eu falei para vocês, né? Ele tem que percorrer o tamanho dele e o tamanho da carreta. Então ele vai ter um ΔS aqui de 18 metros. Beleza? Primeira coisa. A velocidade dos dois, qual que é? Vamos fazer por velocidade relativa. Vocês vão ver que por velocidade relativa isso aqui vai ficar 1 minuto para resolver, tá? Vamos passar para metros por segundo primeiro essas velocidades, tá? A velocidade do carro. Isso aqui eu vou ter que usar A e B, né? Porque é carro e carreta. Como é que eu vou usar? Então eu vou usar A para o carro. Vou fazer uma legendinha aqui para não... Velocidade do carro, 90 km por hora, dividido por 3,6. Isso aqui vai dar 25 metros por segundo. Esses valores geralmente são já mais ou menos bem utilizados, né? Então dá para decorar, que nem 72 dividido por 3,6 dá 20. Sempre são esses números, né? A gente acaba acostumando. Pessoal, faz a velocidade relativa. Eles não estão no mesmo sentido? Se eles estão no mesmo sentido, então a velocidade relativa de A a B, ou de B para A, tanto faz, ela vai ser de 25 menos 20. Então a velocidade relativa entre eles, vamos usar VR, é igual a 5 metros por segundo. Chique. Se eu sei a velocidade, eu acabo o exercício aqui, ó. Ele perguntou a distância percorrida. Não vou conseguir acabar agora ainda. Eu vou ter que fazer esse cálculo 2 vezes. Eu tenho que calcular o tempo e depois a distância percorrida. Não tem problema.
Vamos pelo tempo então, tá? O tempo que ele vai demorar para fazer essa ultrapassagem. É o que eu falei para vocês agora mesmo. Tem que usar a velocidade relativa e a distância total relativa também, tá? Distância relativa. Então vai ser ΔS é igual a VT, que nada mais é que sorvete, só que utilizando já o S0 aqui na forma de variação, tá? É só isso. Então vai ser 18, que é igual a 5 vezes T. Então o tempo vai ser igual a 18 dividido por 5, que eu não faço ideia de quanto que dá, vai dar 3 e alguma coisa. E é 3,6 inclusive segundos. Pronto, eu sei o tempo que ele vai demorar para ultrapassar. Agora, esse tempo na velocidade de 25 metros por segundo, quanto que ele vai percorrer? Então agora vamos lá. Espaço percorrido pelo A é a velocidade do A vezes o tempo da ultrapassagem. Então espaço percorrido por A vai ser a velocidade dele, que é de 25 metros, é do A ou do B, desculpa aqui. É pelo automóvel, né? Então é do A. Opa, foi para errado. Vezes o tempo, que é de 3,6 segundos. Então, o espaço percorrido pelo A vai ser de... Olha aqui. Se 90 dividido por 3,6 é 25, 25 vezes 3,6, 90. Ó, já tinha a resposta aqui. Eita. 90 metros nesse caso, né? Não metros por segundo. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Bom, pessoal, eu agradeço muito a participação de vocês, tá? Estou muito feliz em estar, né, com vocês aqui nesses dias, nessas noites, nesses dias. De vez em quando a internet dá uma falhada, de vez em quando a gente está aqui na faculdade, tem que dar uma corrida ali no laboratório e voltar. Mas, pessoal, eu realmente estou muito contente de estar com vocês. Espero muito que vocês estejam também aproveitando esses momentos, tá? Então agora vou encerrando por aqui. Quero desejar para vocês uma excelente noite e a gente se encontra no sábado. Nós ainda vamos só verificar aí o horário certinho, mas vai ser bacana, hein? Tenho certeza. Beleza? Pessoal, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Eu que agradeço. Encontro cada um de vocês aí virtualmente na próxima aula, tá bom? E o Gustavo, a gente se encontra amanhã. Tchau, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. 1, 2, 3 e fui!